Bom dia, oitavo. Tudo bem? Hoje vai ser a nossa prova, então a gente vai fazer uma revisão agora, certo? Vendo os conteúdos aí da unidade 7 e 8, vamos começar aqui pelos reflexive pronouns, os pronomes reflexivos. Então, o que é o pronome reflexivo? É que ele vai falar de ti mesmo, é tu mesmo ou aquela pessoa mesma que está fazendo alguma coisa, certo? É a maneira mais simples de você entender. Então, aqui do lado você tem os subject pronouns, essa tabelinha do lado esquerdo, que são os pronomes sujeito, que é aqueles que nós sempre usamos, né? Que é eu, tu, ele, ela, ele ou ela, nós, vós ou vocês, eles ou elas, certo? E qual é o detalhe daqui? Aqui é só como se você dissesse que é o mesmo, então. Eu mesmo, tu mesmo, ele mesmo, ela mesma, nós mesmos, vocês mesmos e eles mesmos. A ideia é essa, para dizer que a própria pessoa está fazendo uma coisa. Os casos em que eles são usados. 3. Primeiro caso, quando o sujeito sofre a ação praticada, ou seja, quando o sujeito e o objeto são a mesma pessoa. Então, o exemplo mais claro que tem, ele usa aqui, ó, do tipo 1, que é quando a pessoa faz algo para si mesma. Essa é a função reflexiva. Tipo 1, bem aqui, o homem cortou a si mesmo, ou ele cortou ele mesmo. O pronome é usado após o verbo e concorda com o sujeito, então. The man cut himself. Você vai usar o reflexivo depois do verbo, o pronome ao qual ele se refere, no caso, é o reflexivo, está depois do verbo. E o sujeito está antes. O sujeito é quem faz a ação de cortar, certo? E quem recebe a ação de cortar? A mesma pessoa. Só que aqui ele não é sujeito, né? Aqui ele é o pronome reflexivo. Um exemplo da função 1 aqui, ó, também. Além daquele o homem se cortou, né? Tem aqui o da mulher, que dá no mesmo. O sujeito sofre a ação praticada. Mary hurt herself with a knife. Ela praticou a ação de cortar e ela mesma recebeu essa ação, certo? O segundo tipo, você tem que dizer by, né? Para dizer que a pessoa fez aquela coisa sozinha. Por exemplo, aqui na 2, ó, Mary washed her car by herself. A Mary lavou o carro ela mesma, sem a ajuda de ninguém. Então você vai usar o by antes do reflexivo para dizer isso. E o outro é a função enfática, número 3. Mary herself washed the car. A Mary, ela mesma, lavou o carro, né? Para dar uma ênfase, que foi realmente ela que fez. Isso foi na página 46. Como a gente não vai ter tempo de fazer exercícios e esperar para corrigir, o que é que eu optei por fazer? Eu vou mostrar para vocês as páginas do caderno de atividade, né? Aquelas páginas que ficam lá no final do livro, que tem questões referentes à unidade do momento. Então a gente vai ver questões aí do caderno de atividade, certo? Que já estão respondidas. E eu vou explicar para vocês como que se chega nessas respostas, né? Vocês já devem ter me ouvido falar alguma vez que você vê a resposta no livro do professor, não é nada demais, porque se você não souber como chegar naquela resposta, se você não souber a regra da gramática de por que aquilo é daquele jeito, não adianta nada você ver a resposta. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Aqui eu ainda deixei uma questão que tem... Eu cobri aqui porque tinha mais pronomes aqui no meio que não ia servir de nada para vocês nessa matéria. Então, pronome sujeito, aqui uma tabelinha para a gente ver perto, né, quando estiver fazendo o exercício. E o pronome reflexivo. Então, unidade 7, reflexivos. Ó. Completar as frases usando o reflexivo correto, né? Então, eu consertei o meu aparelho de TV by myself. Ele tem aquela função, certo? De você dizer que foi você sozinho que fez, certo? Tem essa ênfase, esse negócio de dizer que foi você que fez, né? Na B, Susan machucou os dedos dela by herself. Então, foi ela mesma que machucou os dedos, né? Ela machucou os próprios dedos. Os meus pais pintam a nossa casa by themselves. Esse aqui tem um sentido de que eles fazem a coisa sozinhos, né? São eles mesmos que pintam a casa. Eles não chamam um pintor, não contratam ninguém. Letra D. Na hora do almoço, Sarah e sua mãe foram para a lanchonete comprar themselves, alguma coisa para comer. Então elas foram comprar para elas mesmas, comprar para si algo para comer. Na letra E, olha, tem um passarinho lavando
itself. O it é o passarinho, certo? Então ele está se lavando, ele está lavando-se, né, na fonte. Então ele está realizando e sofrendo a ação da lavada, né? Letra F. Não estamos tristes com você. Estamos tristes com ourselves. Ó. O our, ele é o reflexivo que se refere a nós, certo? Então, ourselves, nós mesmos, tá bom? Letra G. O Joseph é muito egoísta. Ele só pensa sobre... Ó, quem é egoísta só pensa em si mesmo, né? Ele só pensa nele mesmo. Então, você tem que ver quem é que você está se referindo na frase para saber qual reflexivo você vai usar. Aqui, por exemplo, é o caso da Susan. Susan é uma mulher. Então, você vai usar, olhando aqui pela tabela, você vai pensar na Susan como sendo uma she, né? Já que estamos acostumados com os pronomes sujeito, a gente pode se basear neles, para começar. Então, she, o referente a she é herself, certo? Que seria ela mesma. Então, a Susan, né, machucou a si mesma, ou ela mesma. Os meus pais. Quem são os meus pais? São eles, certo? Terceira pessoa do plural. Então, eles, está aqui, ó, they. O reflexivo de they é themselves. Então, é esse que você vai usar. Então, não tem mistério. Você identifica a pessoa de quem a oração está falando e coloca o reflexivo que está se referindo àquela pessoa. Tá bom? Eu acho que não tem nada muito complicado nisso para vocês, né? O itself a gente viu, que é o passarinho se referindo a si mesmo, né? Ourselves a nós mesmos. Ok. Vamos ver a outra coluna aqui, o outro lado. Na segunda questão, ele diz, ó, preencha os espaços com pronomes reflexivos. Então, o John cortou na cozinha. Ó. Reflexivo, está falando do próprio John, né? É um reflexo. Então, quem foi que o John cortou? Ele mesmo. Como é que é o ele, o pronome sujeito? Não é o he, ó. Então, o equivalente ao he vai ser o himself, ele mesmo. Por isso aqui tem himself. We washed before dinner. A gente lavou antes do jantar. Lavou quem? Né? A gente, ó, nós. Então, nos lavamos. Ó, ourselves. Você pode conferir aqui pela tabela. O we no pronome sujeito. Our no pronome objeto. Aí, quando é o reflexivo por não, ourselves. Baixar mais. A última da segunda. I did the work by... Nobody helped me. Então, eu fiz o trabalho by myself. Ou seja, estou falando de mim usando o by. Então, é porque eu fiz sozinho. Fiz o trabalho sozinho. Ninguém me ajudou. Então, a alternativa correta, né, seria a letra D, que tem himself, ourselves e myself. Um detalhe importante que vocês não devem esquecer é que quando se trata de singular, termina em self. Quando é plural, aí vira selves. Certo? Então, aqui, ó, himself, o John está falando de si, um homem. I, estou falando de mim, uma única pessoa. Então, self. Agora, aqui, ó, we, nós. Então, é ourselves. Selves é para plural. No caso aqui, ó, dos my parents, né, os meus pais, estavam falando deles mesmos. Então, themselves. Aqui, a Susan falando dela mesma, herself. Sempre isso, singular self, plural selves. Não é nada misterioso. Isso foi a unidade 7. A unidade 8, a gente chega no tag question, que como eu gosto de comparar, é tipo você dizer um né, certo? Você está pedindo uma confirmação de alguma coisa que você falou, ok? Seja uma coisa positiva, seja uma coisa negativa, certo? Então, você vai ter que sempre fazer o inverso. Se você fala uma coisa positiva, a confirmação é negativa. Por exemplo, você diz assim, você foi para a aula, né? Ou você foi à aula, não foi? Então, primeiro eu afirmo que tu foi, e depois eu quero a confirmação fazendo um não, né? Você foi, não foi, né? Então, ele funciona dessa maneira sempre. Ou então, o contrário, eu posso dizer assim, tu não foi não, foi? Comecei com a negativa e depois eu pedi a confirmação de uma maneira positiva. Então, você não foi, foi? Eu estou fazendo uma pergunta que não é negativa, tá? Então, vamos ver aqui a gramática dessa parte. Está na página 51 e 52.
Aqui, ó, question tag é usada para pedir confirmação de algo que foi afirmado positivo ou negativamente. Aí tem vários tipos, né? Como to be no simple present, né? O to be no tempo presente. O Paul é um jogador, não é? Então aqui eu digo que ele é e aqui eu peço a confirmação, né? Eles não estão doentes, estão? Então aqui foi o contrário, a negativa ficou aqui. E aqui, embora esteja em forma de pergunta, é uma afirmação que eu estou pedindo confirmação. Estão, né? Eles não estão doentes, estão? To be no passado simples, ó. Agora aqui é só lembrar de was para singular e were para o plural, certo? Então, o Paul era um bom jogador, não era? As crianças não estavam felizes, estavam? Presente contínuo, ing. Não vou perturbar muito vocês com isso aqui não, tá, gente? São muitos tipos, ó. Muitos tipos aqui. É ideal você se preocupar com o tempo presente, certo? Então, to be no presente. Do e does no presente. Se concentrem nesses, tá bom? She loves chocolate. Ela adora chocolate. Doesn't she? Né? Ou seja, não é. Ela não gosta de chocolate, não adora. They don't study on Sundays. Eles não estudam aos domingos. Estudam? Do they? Então, se preocupem com o tempo presente, tá? Aqui tem algumas regras de uso geral. Como o detalhe, né, de que a tag, né, que é a questão que vem na frente, a perguntinha do final da frase, ela é sempre contraída, reduzida. Ó. You can drive. Você sabe dirigir. Can't you? Não sabe? Nessa daqui, ó. O John cantou ontem. Não cantou. O John não cantou ontem. Cantou. Ó, quando ele está perguntando aqui com a negativa, é sempre contraindo. Certo? Aí nós temos também mais algumas questões que ficam nas páginas 86 e 87 do workbook, né, referentes agora ao tag question, né, o question tag. Vamos dar uma olhadinha nelas também. Então, aqui na unidade 8, você tem marque a correta de acordo ou para completar as sentenças. Então, you are a good student. O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma afirmação no tempo presente. Ele está dizendo, ó, you are. Are é presente. E ele está afirmando, ó, você é um bom aluno. Aí agora ele quer a confirmação. Tu é um bom aluno, né? Como é que eu vou dizer esse né? Como é que eu vou dizer esse não é? Né? A confirmação de que você é um bom aluno. Você é um bom aluno, não é? Então, se aqui é positivo, aqui tem que ser negativo. Concordam? Então, you are. Aqui é um negativo, ó, aren't. Certo? Aqui é positivo, aqui é negativo. Só que veja bem, tem que olhar também o sujeito aí, ó. O sujeito aqui é you. Eu não posso ter um sujeito diferente aqui, tem que ser o mesmo. You are. Aqui deveria ser aren't you, para ser correto, né? Que vai ser aqui a última, ó. Aren't you. Certo? Não podia ser did, porque did é passado. Ó. Não tem nada a ver, nem tem na frase aqui. Então, you are a good student. Você é um bom aluno. Aren't you? Não é? Letra B. It's really nice. Ó, estou dizendo que uma coisa é muito boa. Aí tem que fazer o né. It's really nice. Aqui que eu vou fazer? Eu vou pegar o to bezinho, ó, it is, e vou transformar em negativa. Isn't, né? Is com not. E vou usar o mesmo sujeito it no final. Ó. Então, isn't it? Do jeitinho que está aqui. Ó. It's really nice. É muito bom. Né? Ou não é? Isn't it? Nada complicado. É só ter um pouco de atenção. Lá em cima. Kim came from Japan. Ó, veja aqui o tempo. Aqui está no passado. Mas isso aqui, como eu disse, não vai nos preocupar lá na prova. Certo? Se concentre no presente. Essa daqui está no presente. Ó. They buy food every week. Ó. O tempo presente é para falar de coisas regulares, coisas que acontecem sempre. Então, eles compram comida toda semana. Toda semana é algo que acontece sempre. Então, they buy. Então, eles fazem uma coisa. Fazer é do. O que você vai fazer? Você tem que colocar um do aqui na negativa. Como é do na negativa? É don't. Tio, como é que você sabe que é do? Por quê? Primeiro, é tempo presente. Para fazer perguntas no tempo presente, eu uso do. Certo? Pergunta mais negativa é um don't. Certo? E tem que terminar com they, né? Que são eles que fazem as compras. Não fazem, então, don't they. They buy food. É como se aqui tivesse um do. Ó. They do buy food. Só que não precisa do do. O do é só um auxiliar. E como o they já está conjugando aqui o verbo principal, ele se torna desnecessário.
certo? No tempo presente, você usa direto sujeito mais verbo. Você vai usar o do ou does, os auxiliares, quando você faz perguntas ou negativas. E aqui também está no presente, ó. He likes. Ele gosta. Ele gosta de quê? Stay up late, ficar acordado até tarde. Né? Não gosta? Então, he likes. Na hora de fazer a pergunta, eu não vou usar o like de novo, eu vou usar o auxiliar, ou do ou does. Quando é que eu uso does? Terceira pessoa do singular. He, she, it. Nós temos um he. Então, doesn't he? Ok? É isso, meu povo. Então, não é complicado, mas é uma coisa que você tem que ter certa atenção, tá? Eu espero que tenha ficado claro aí para vocês, então, na nossa revisão, certo? Como é que vocês vão fazer na prova com as tag questions e com o pronome reflexivo. Ok? Então, desejo muito boa sorte. See you!